honra de estar aqui na casa do Senhor, agradecendo a Ele por todo o benefício que Ele tem nos feito. Como disse Samuel, até hoje, até aqui, tem nos ajudado o Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de doutrina. Gostaria que o irmão abrisse com a Bíblia no livro de Atos capítulo 16. A gente vai ler do versículo 22 até o versículo 25. Atos capítulo 16, do versículo 22 até o 25. Glória a Deus. Todos acharam? A palavra dele diz assim: então a multidão se levantou, unida contra eles, e o magistrado, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-lo com vara. E depois de lhe darem muito açoite, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Com volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? Por que eu quero falar isso hoje? Porque nos últimos tempos, muita gente está indo à igreja, está enchendo a igreja. Quando a gente passa, a igreja é muito cheia. A gente vê até bonito aquele jovem, todo mundo indo para a igreja. Mas será que estamos sendo verdadeiros adoradores? Porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A gente vê aqui na palavra de Deus, aqui a história de Paulo e Silas que passa, ele vem passando na rua e tem uma moça que fica ali dizendo ali, o homem de Deus, ali é o homem de Deus. Isso irrita Paulo, ele volta, ele se vê que aquela mulher está com espírito de adivinho e ele tira o espírito daquela mulher. E o dono daquela mulher, aqueles homens que usavam aquela mulher para ganhar dinheiro, se revolta e pega Paulo inventando mentiras
Eles esqueceram a dor, eles esqueceram as mentiras que levantaram, o falso que levantaram contra ele, e ele adorou ao Senhor. Porque não tem momento difícil, nem dificuldade que você não possa adorar a Deus. É isso que ele espera de mim e de você. Eu sei que tem momento que mal nós abrimos a boca, mas temos que lutar, temos que ser fortes. Ele diz, olha, ser forte, seja disposto e tenha coragem. Se a gente for assim que nem Paulo ensina, não vai ter problema na nossa vida que empate de adorar. Ele tinha todo motivo para ficar lá quietinho. Ele podia dizer para assim, olha, eu estou com vontade de louvar, mas eu vou louvar e não vai apanhar mais. Se a gente vai para era meia-noite. Os outros queriam dormir. Ele disse, olha, a gente for cantar, ele podia dizer, a gente for cantar aqui, a gente não apanha mais. O carcereiro vai querer dar na gente, ele vai querer dormir. Ele disse, não importa, a gente já apanhou mesmo. Vamos adorar o Senhor. E na adoração de Paulo ensina, Deus agiu. E ele age também na minha e na tua adoração. Nós não somos diferentes de Paulo e Silas. Temos que ser igual a ele. Adorador. O adorador é diferente. Cantor. Cantor é uma coisa. O adorador. Então, que nesta noite, quando você começar a louvar, não louve de qualquer jeito. Não louve da boca para fora. Louve no coração, adore ao Senhor. Louve adorando ao Senhor, glorificando, dando glória, dando aleluia. É isso que ele espera. Ele está se inclinando neste momento para escutar a adoração minha e tua nesse lugar. Porque aqui é a casa de adoração. Então, quando chegar aqui, chegue com adorador. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso. Senhor, queremos te dar glória, Senhor.
Amém? O hino número 193 da nossa harpa, Alma Batida, hino número 193. Não
107. Firme nas promessas. 107. Eu estava louvando aqui, mas Deus sabe que eu não sou levita, né? Mas eu deixo Ele me usar. Se é para louvar, é para louvar. Deixe Deus me usar também. Deixe Deus me usar. Vamos agora também ao Senhor, nosso livro, nossa oferta. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. A gente vai ler a partir do versículo 20. Gênesis 28, versículo 20.
falando dele assim: Jacó me também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém? Certamente, se Deus me der pão e der roupa, eu acho que Ele tem feito isso até hoje. Né? Ele tem dado pão, Ele tem dado vestir, Ele tem dado onde você dormir, né? Então, para que a gente possa também estar devolvendo pouco do muito que Deus tem me dado. A irmã dela tem a oportunidade de orar pelo dízimo e pela oferta. A graça e a paz, igreja. Fico muito feliz da igreja com um número razoável. Não vou dizer que está bom, não, porque só vai estar uma coisa bem cheia, não tem brincadeira nenhuma sobrando. Vou deixar para os irmãos aqui uma parte da Bíblia bem conhecida que fala da oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado em frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos que haviam deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos aí deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu tesouro. O que é que a gente entende com isso? Ele não se referia diretamente, ele gosta de falar parábolas. Ele aqui não está tratando de dinheiro, não. Ele está tratando da maneira que a mulher ofertou. Ela deu o melhor dela. E é isso que ele quer da gente. Assim como foi na abertura do culto, ele está procurando verdadeiros adoradores. E ele viu naquela mulher, porque Jesus, Deus, ele viu o nosso coração. Não adianta a gente ter uma capa. Né? Aquelas pessoas chegavam, davam muito dinheiro, colocavam muito dinheiro no templo, como se fosse algo de agradecimento, mas na verdade as atitudes deles estavam longe do propósito de Jesus para nossas vidas. E Deus, ele conta com nossa ajuda, mas ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele quer nossa verdadeira adoração. Ele quer o nosso coração puro e agradável diante dele. Amém. Pai, louvado e bendito o santo nome, Deus. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Nessa casa, Senhor, onde nós podemos te adorar, render-te graças, Senhor. Dá o nosso tesouro, que é o nosso coração. Deus, toma o nosso tesouro, toma a nossa mente. Que o Senhor possa ser o Senhor do nosso ser, Pai. De que nós possamos diminuir, que o Senhor encha-nos com o teu Espírito Santo. Que onde estejamos, ó Deus, as pessoas vejam o teu brilho. Que possamos ter exalar o teu perfume, Deus, em nome de Jesus. Para que através do nosso testemunho, vidas sejam resgatadas, ó Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos e te pedimos. Amém. Amém. Índice 151. Fala, Jesus querido. 151. Amém. Número 151. Fala, Jesus querido. Fala.
Louvado e agradecido é o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. A igreja da oportunidade, a igreja da Palestina, contar uma bênção, um milagre, recebido da palavra do Senhor. Não, ninguém. Continue orando pela vida dessas crianças. Continue orando pelas crianças, para que outros possam se levantar também. Né? A casa de Deus tem vagas. A casa de Deus não falta vaga para trabalhar. Né? Orar para que Deus possa estar levantando. Né? Mais levita, mais ajudante. Né? A igreja tem muito trabalho, não falta trabalho. Está faltando só disposição. Deus quer dar um lugar na casa dele para trabalhar. Amém? Eu queria deixar aqui o versículo para você que está em casa. Para você que está em casa, né? Nessa live, que muitas vezes está sem coragem de sair de casa, de vir até a igreja. Né? A gente sabe que é isso, não estou condenando ninguém, porque a gente sabe que muitas vezes falta de disposição. Às vezes a pressão está tão forte em cima da gente que a gente cansa. Mas eu quero deixar aqui Salmo 51, o 10, o 11 e o 12, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Só está dizendo aqui, ó, me dá um espírito inabalável. E ele está dizendo assim: mesmo que eu esteja passando fome, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que eu esteja tudo contra mim, mesmo que eu olhe para um lado e não estou encontrando saída, olhe para o outro e não estou encontrando saída, não me deixe eu abalar, que eu permaneça na tua presença, que eu permaneça de pé, né? Restitui a alegria da tua salvação. Sabe o que é isso? Muitas vezes a gente está tão triste, está tão pesada a situação na nossa vida, a gente não tem alegria nem de louvar, a gente não tem alegria de dizer assim: vou na casa do Senhor. E está dentro de restituir essa alegria, me dá alegria, para que eu possa ter vontade de entrar em casa, ir para a tua casa, para te louvar, me dá um espírito adorador, né? Me sustenta, me guia, porque muitas vezes sozinho não conseguimos. Precisamos se lembrar que tem um Deus que cuida, um Deus que fortalece, mas também tem que fazer a nossa parte. Não é só esperar que Deus venha nos levantar, é eu tentar me levantar, porque quando eu tento me levantar e não consigo, Deus vai me segurar e vai me levantar, mas eu tenho que ter a vontade de me levantar, eu tenho que reagir, eu tenho que tentar, porque quando eu faço isso e não tenho força, Deus ele vai me fortalecer, porque tem que ser a minha vontade. Amém, igreja? Ele está em casa, guarda essa palavra no coração. Peça a Deus de coração inabalável, um espírito inabalável. Peça a Deus que renove aquela alegria do primeiro. Você vai ver que, por mais pesado que esteja a vida, por mais sofrida que esteja a vida, você vai ver uma alegria novamente voltar. Rio de água viva. Amém? Avisado que na sexta-feira, culto de oração, foi bem legal. Você, eu estou bem. A igreja está bonita. Eu creio que Deus tem falado e vocês têm ouvido, Senhor. Né? Deus tem falado e nós temos que estar com o ouvido atento ao que Deus tem falado conosco. Né? Essa igreja é para estar cheia.
independente do dia, a gente tem que estar disposto a adorar ao Senhor. Amém? Sexta-feira, culto de oração, domingo às 10 da manhã, culto pela manhã. Eu gosto muito do culto da manhã, porque você já se acorda e vai glorificar a Deus. Você se acorda e vai agradecer a Deus diretamente a Ele, na casa dele, diante dele. Eu gosto do culto da manhã, eu gosto de me acordar de manhã, não tomar café e vir para a igreja. Adorar o Senhor pela manhã. O resto do dia pode acontecer o que for. Eu adorei ao Senhor. Né? A gente possa estar adorando o Senhor, buscando Ele a cada dia. Porque a palavra dele diz que quando a gente busca, encontra. Né? E Deus ele quer. Deus ele quer estar entregando a mim a você, a sua bênção, seus milagres, suas curas. Agora eu tenho que buscar. Né? Temos que correr atrás, temos que batalhar. É uma luta, todo dia é uma luta grande. E aparece coisa, hoje eu estava fechando, irmão. Se você me falar, eu estava fechando lá para ver se embora, mas chegou uns 5 fregueses. Uns 5 fregueses assim, e aqui na minha mente é para tirar a tua atenção, é para tirar a tua atenção. Da quarta-feira sempre é mais fraca, né? Aí chega logo. Olha, vou aproveitar o momento, né? E chegar atrasado. Aí eu fecho. Irmão, está fechado. Irmão, não, está fechado, irmão. Só amanhã. Sabe por quê? Amém. Pode ser, pastor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez essa noite, mais uma vez na casa do Senhor e adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus por isso. Estamos aí com o louvor. Tivemos uma reunião ontem com o louvor, uma reunião muito boa, né? Produtiva. E está chegando gente aí para nos ajudar. E eu creio que vai ser bênção da parte de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 12. Nós iremos ler os 9 primeiros versículos do 1 ao 9. Gênesis 12. Achou, Luzinho? Tá já achando, né, Luzinho? Gênesis 12, a partir do 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão perdidas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra.
O Senhor apareceu a Abraão e ele disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Amém? E aí, vamos orar. Louvado seja Deus. Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, essa noite, para recebermos da Tua parte. Cremos, ó Deus, que já fomos ministrados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito nesse lugar. Ministrado, ó Deus, através do louvor, através de cada oração, Senhor, daquilo que também está dirigindo esse culto, ó Deus, que fosse uma palavra inicial. E eu sei que tudo, ó Deus, que nós fazemos aqui, Pai, não é segundo o nosso coração, mas é segundo o Teu coração. Esse é o desejo do nosso coração. Não queremos andar segundo a nossa vontade, Pai. Não queremos andar segundo o nosso coração, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem, Pai. Mas queremos andar segundo a Tua vontade, que a Tua vontade se cumpra e seja estabelecido em cada vida que se encontra aqui nesse lugar, Pai. Em cada vida representada, em cada família, que o Senhor possa estar orientando através do Teu Santo Espírito, Senhor, a como proceder, a como falar. Nós queremos andar segundo o Senhor quer que nós andemos, Pai. Assim como foi Abraão, queremos andar em obediência. Ele escutou apenas a Tua voz e obedeceu. Abraão, Deus, ele era acostumado a ver os deuses, a tocar, a pegar, mas naquele momento que ele sentiu e ouviu a Tua voz, foi uma voz diferente. É verdade, a Tua palavra, Senhor, ela mexe conosco assim como aqueles discípulos iam a Emaús, no caminho de Emaús, Pai. A Bíblia diz que Jesus falava com ele, eles não conseguiam enxergar porque os seus olhos estavam com escamas fechados. Mas quando foi revelado, eles mesmos testemunharam e disseram: olha, quando ele falava, o nosso coração ardia, Pai. E é o que acontece conosco, Pai. Nós precisamos, nós chegamos até aqui em comunhão, ó Deus, em comum acordo para escutar a Tua voz. Pela Tua misericórdia, Senhor, continua falando conosco aqui nesse lugar. Ministra, Deus, aquele que está nos assistindo, Pai, essa live, e a outros tantos, ó Deus, que vão receber essa palavra posteriormente, Pai, quando ela for postada no YouTube. Olha, Deus, fala a cada coração essa noite, ministra, que nós possamos não sair da mesma forma que chegamos, mas que possamos sair diferentes, Pai. É assim que eu te oro, desde já, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor, porque a nossa esperança não está, ó Deus, no governo, nossa esperança não está na economia, se vai dar certo, ou se deu certo, ou se tem um futuro promissor, mas o nosso futuro está voltado ao Senhor. A nossa casa, a nossa família está no Teu altar, Pai. E é no Senhor que nós temos segurança. A nossa segurança está posta em Ti, Pai. Não podemos ter segurança dos homens, porque de uma hora para outra eles falam alguma coisa, mas depois se arrependem. O Senhor não, porque a Tua palavra nos confirma que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nada, absolutamente nada pode ter Teu agir, Senhor, em cada vida aqui nesse lugar. Então, Deus, que os Teus propósitos se cumpram em cada família aqui representada, em cada pessoa, Senhor. Tu és o Deus poderoso que cumpre promessas, assim como Tu cumpres as promessas na vida de Abraão, Pai.
E é assim, ó Deus, que o Senhor está cumprindo também nas nossas vidas. É assim que eu te oro, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus, irmãos. Eu quero insistir em alguns minutos com vocês hoje à noite para refletirmos em alguns aspectos da vida desse homem de Deus, tão conhecido na Bíblia Sagrada. Eu acho que entre ele e Davi, tirando Jesus, né? Eu acredito que Abraão e Davi são os mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Homem de Deus que foi conhecido e ainda o é até os dias de hoje nos anais da história como um pai da fé, como amigo de Deus e também tantas outras descrições do seu caráter de homem comprometido com Deus. O nome dele inicialmente, como todos sabem, era Abrão. Abrão, ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus, uma metrópole que ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates, da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre águas. Hoje é onde se localiza e se encontra o Iraque, o país. Abrão, irmãos, era um empresário. Vocês forem observar, ele era um empresário próspero. Ele era pecuarista, criava animais, era agricultor. Ele possuía muitas terras e que não foram citados apenas na Bíblia, mas tem alguns documentos históricos, antropológicos, que a humanidade tem, que você vai encontrar também. E tudo na vida de Abraão seguia dentro da sua rotina. E que rotina era essa, pastor? Era uma rotina, irmãos, de enriquecimento. Ele era um cavalheiro. Porque tem pessoas, irmãos, que acham que o evangelho é só para trazer riqueza, mas esse não é o propósito do evangelho. Porque se fosse assim, Abraão já estava com a sua vida feita já. Ele é uma pessoa próspera, ele e sua família. A Bíblia não vai nos dizer que quando ele sai além dele, sai de boa, sai logo, e sai também do povo que o ajudava, que o acompanhava, os seus empregados, ele tinha funcionários, irmãos. Eu posso dizer que até aqui nós podemos ver na vida de Abraão um sonho de qualquer empreendedor, uma pessoa que investiu no seu negócio e estava tudo dando certo na visão humana. Na visão humana, onde ele vivia. Mas só faltava algo na vida de Abraão. Até aqui, Abraão. Até que um dia, Abraão não tinha ouvido falar ainda de um único Deus. Ou seja, a religião praticada onde ele vivia era politeísta. Vários deuses, tinha Deus para tudo: Deus da natureza, Deus do sol, Deus de lua, Deus tudo. E era isso que acreditava dentro daquele lugar que ele vivia. Havia uma divindade para cada coisa, cada expressão da natureza tinha uma divindade. Mas aqui no capítulo 12,
alcançado. Quem aqui foi alcançado por Deus? E dizer para o amém, irmãos. Dessa forma nós fomos alcançados pelo Senhor. E foi assim que começou a história desse homem. Deus fala para Abraão, verso número 1. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, isso foi tudo. Deus retira o véu, pede que Abraão abandone pelo menos as duas maiores seguranças que o homem pode ter na sua vida: a sua terra, ou seja, onde ele mora. Eu tenho certeza que poucos seriam que moram aqui em Nova Descoberta e queriam ter uma casa em Boa Viagem, porque já está acostumado já, irmãos. A vontade daquele que mora aqui é poder expandir a sua casa, remodelar, é ou não é? Mas quer viver lá no seu local, quer viver na sua terra, no seu habitat, no meio do seu povo, dentro da sua cultura, dentro da sua língua, seus valores, os seus métodos, a sua espiritualidade que está ali naquele local, onde congrega, onde busca Deus. Porque sair da terra, irmãos, é muito mais que deixar um espaço geográfico. Porque aqui ele vai deixar os costumes e os hábitos. A escola vai ser outra. Os amigos vão ser diferentes. Não vai ser iguais. Eu me lembro da época que a gente saiu do Limoeiro. Eu me lembro, ouvi logo da Bíblia, porque lá em Limoeiro, irmãos, vocês aqui, nessa época de pandemia, vocês não sabem o que é isso, porque não tem a escola aqui, meu irmão mesmo, assim como estudava lá no Miguel, ele mesmo dizia, os professores, olha, ou vai embora ou a gente vai dar aula. O professor dizia isso, para os alunos saírem e ir embora para casa, para não ter aula. Lá em Limoeiro, irmãos, era a escola do Estado, mas era uma senhora escola. Era como se fosse uma escola particular aqui. Lá a gente aprendia instrumentos. Eu estudei flauta durante um bom tempo. Meu professor, eu me lembro do meu professor, o professor Laurivan, baixinho, careca, tocava tudo que era instrumento. Até eu estudava no ginásio pernambucano, porque a única filha, aí fui estudar numa escola particular. Teve uma regalia a mais. E eu me lembro, irmãos, quando a gente saiu daquele local, é tudo estranho para a gente, é diferente do local que a gente vivia, do local que a gente tinha comunhão com os colegas que estudavam. Eu me lembro que eu ficava em cima do muro, lá em Camaragibe, vendo os ônibus de Limoeiro passar para lá e para cá. Era, pastor, o senhor era muito besta. Vamos dizer outra palavra aí mas na época eu tinha só uns 12 anos até aí. Mas são hábitos, costumes, valores, irmãos. Deus diz: olha, cumpra na sua terra. E também outro fator de segurança para Abraão: saia da sua terra e da sua parentela, no meio da sua família. E no meio da família ali estão os laços, irmãos. Ali estão aqueles que nos amam e aqueles que são amados por nós. Ali estão pessoas que você investe a própria vida. Quando a gente, eu não sei você, mas quando a gente começa a olhar as fotos antigas assim, e começa a olhar, estava observando a foto de meio. Acho que foi uns 3, 4 anos atrás, ela junto com a Patrícia. Aí trocava de corpo, uma com a outra, não foi? Foi, Patrícia?
Desculpe pelo comentário. Mas ali, irmãos, são pessoas onde você investe a própria vida para eles. O quanto nós ficamos emocionados quando a gente vê tal coisa. Aí chega um Deus que ele nunca viu e diz assim: olha, sai da tua terra, sai do meio da tua família, dois fatores de segurança. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E no meio de tudo isso, irmãos, eu gosto da objetividade do texto, pois ele não nos traz nenhum conflito de Abraão a respeito do que Deus falou com ele. Olha o que é que diz o verso número 4. Partiu. Senhor, o Senhor pode me explicar como é que vai ser tal coisa? Como é que o Senhor quer que eu faça? Eu vou salvar o quê? Quem vai ficar? Quem vai comigo? Não. Ele entendeu justamente aquilo que Deus queria da parte dele. A Bíblia diz que partiu Abraão. Ele obedeceu. Ele acatou. E se alguém perguntasse: olha, para onde você vai? Eu disse: olha, eu não sei. Qual é o teu destino, Abraão? É desconhecido o meu destino. Eu não sei. Vai viver aonde? Ele diz: eu não tenho a menor ideia. Certamente Abraão não seria um caso para psicólogo, psicoterapeuta. Imagine. Está falando só. Mas ele, irmãos, é cativado pelaquela voz que ele escutou. Algo lhe disse que ele saía vitorioso ao escutar aquela voz. Ele parte sem saber para onde ele vai. Mas uma coisa ele sabe, irmãos. Ele sabe com quem vai. E é aí onde está a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta uma coisa, querido, na incerteza, naquilo que você desconhece, tenha uma certeza essa noite. Deus é contigo. Deus é contigo na incerteza. Olha, esse trabalho é novo, esse empreendimento é novo. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Comecei a colocar frutas agora lá na barreira. Não sei se vai dar certo. Tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele vai te acompanhar e Ele vai dirigir os teus passos. Na incerteza, tenha essa certeza. Deus não te abandona. Absolutamente seja glória a Deus aqui. Muito mais importante de saber o nosso amanhã é ter certeza de quem nós vamos enfrentar na nossa manhã. Certa vez eu li um livro e eu não me lembro a frase de quem é, mas no livro dizia assim: quem é do Senhor pode ter a certeza que no seu amanhã Deus já se encontra lá. Você crê assim? O próprio Senhor Jesus disse: olha, basta a cada dia o seu mal, ou seja, veja, viva um dia por dia. Passou e o futuro ainda vem, irmãos. Então o dia é hoje. Amém? Não se preocupe com amanhã. Deus já está lá. E Abraão segue. E à medida que Abraão vai, Deus vai se revelando o que Ele quer dele. E aqui nós podemos ver um outro princípio, irmãos. Presta atenção. Deus nunca vai dar o mapa todo a priori. Amém? Deus nunca vai dar um mapa completo. Sabe por quê? Porque não vai precisar de fé. E para andar com Deus, tem que ser pela fé. Ele diz que você vai ser abençoado. Você crê? Você tem promessa sobre a sua família. Você crê? Mas ele não diz como.
75 anos. Amém? Deus nunca dá um mapa, tem que ser pela fé. Deus nunca te deixará pisar em falso. Irmãos, quer saber o que Deus tem para você? Quer saber? Obedeça, porque à medida que você obedece, Ele vai te revelando o que é que tem para a tua vida. Vá obedecendo, vá crendo, é passo a passo com Deus. Mas a maioria da crentaiada, irmãos, quer revelação. A maioria da crentaiada não quer compromisso, não quer vida no altar, mas quer revelação. Perdoe-me dizer, mas assim, essa expressão, mas ela está muito bem aqui, nisso que nós estamos falando. Para que está feio, para, é obedecer, é passo a passo, é o presente, é obedecendo no presente, Ele vai te mostrando o passo futuro. Às vezes o cara está com a vida cheia de pecados, obediente, e Deus me disse que eu vou fazer uma viagem. Só se for com o vento da baleia, feito os Jonas. Porque quem está em pecado, quem está desobediente, é para lá, é para o fundo. Jonas desobedeceu e cada vez mais ele desceu para Jope, entrou dentro do navio, não ficou na prova, ficou dentro, embaixo. E vida sem Deus é assim, é cada vez mais afundando. Nessa trajetória de obediência, Abraão ele vai nos mostrar algo interessante, irmãos, que nós podemos trazer para a nossa comissão hoje à noite, e é isso que eu quero falar hoje à noite com vocês. Amém? Está só começando. Ele vai mostrar, pelo menos, algumas lições importantes. E uma delas que eu vejo é que Abraão ele começa a construir altares. O que é altar, pastor? Altar, diga comigo assim: altar é lugar de renúncia. Altar é lugar de entrega. Altar é você abrir mão da razão para que o nome do Senhor seja exaltado através da tua vida. Abraão vai e edifica o primeiro altar. Se você está com a Bíblia aberta, verso 6 e o verso 7. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Primeiro altar é o altar de Siquém. E sabe o que significa Siquém? Siquém quer dizer ombro. Ombro, que simboliza força. E com isso ele quer dizer: olha, Senhor, eu te entrego o meu vigor. Deus, eu te entrego a minha energia, a minha inteligência, a minha capacidade, o que sou, o que faço, os meus sonhos, tudo que depende dos meus braços, eu entrego em tuas mãos. É em seguir, irmãos, que você entrega toda a tua capacidade. E o altar hoje não é algo físico, não. Porque eu vejo muita coisa por aí.
onde formam altares para ir queimar roupas, queimar fotos. Mas o altar hoje não é um altar físico, não, irmãos. O altar hoje não está do lado de fora, mas o altar hoje está lá do lado de dentro. O altar é o teu coração. Não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. O altar hoje não é para que os outros vejam. Não é para que os outros vejam, mas é para que Deus veja, porque só Deus conhece a intenção do nosso coração. Só Deus. Tem gente que pode adorar por fora, mas não é o mesmo adorador por dentro. Tem gente que até faz caridade para dizer que é bom, mas lá por dentro Deus está vendo o coração como é. O altar hoje não é o altar físico, mas é o altar do teu coração, é lá de dentro. É onde Deus pode ver e ninguém pode ver. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente mostra uma coisa, mas quando fala é outra. E a palavra de Deus, ela é certeira. Ela diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Aqui dentro estão os nossos valores. E minha pergunta essa noite é: será que a tua capacidade, tua força, tua energia está sendo gasta no altar do Senhor? Pense quem? E eu te desafio essa noite a erguer o altar de Siquém em seu coração. Teu trabalho, teu estudo, teu vigor no altar do Senhor, porque tem muita gente que diz: não, eu vou servir a Deus quando eu estiver lá com meus tantos anos. Mas aqui Abraão não. Abraão disse: olha, o que eu tenho é ter o meu vigor, os meus sonhos, a minha capacidade, o meu pensar. Eu entrego nas tuas mãos. Siquém, lugar de entrega. Entrega a vida, entrega a casa, entrega a família, se dá por completo. O seu vigor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é Deus, Senhor. Quando ele recebe a promessa de Deus, mas Abraão levantou outro altar. Gênesis capítulo 12, que nós lemos, verso número 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É importante, irmãos, porque a Bíblia nos traz alguns detalhes que às vezes a gente não percebe. Betel significa Betel, casa de Bet-El. El significa Senhor. E se você observar, Abraão chega em uma bifurcação. Olha o que a Bíblia diz: a leste fica uma cidade, a oeste fica outra. Ou seja, ele fica num lugar de decisão. Para onde é que eu vou? Ele fica entre Betel e Ai. Ai significa essa era a decisão. Momento crucial na vida dele. Ele seguia para a casa de Deus. Não no espaço físico. Aqui não existia igreja ainda. Mas algo que seria dentro do seu coração. Quem está me entendendo pode dizer amém. Ele ia viver debaixo do teto de Deus.
nossa opção até hoje. Não há terceira opção, são duas opções que nós temos na vida: é vida com Deus ou vida sem Deus. Em suma, em resumo, a nossa vida está dividida dessa forma. Não há como ser forma do meio. Não tem aquele jeitinho brasileiro, não. Ou é de Deus ou não é. Ou obedece ou não obedece. Ou vive andando e caminhando segundo a palavra de Deus, ou vai para lá, hein? Ou vive a participar e estar debaixo da graça de Deus, ou segue para lá, irmãos. E Abraão, depois de se consagrar em Siquém, aquele toma outra decisão crucial. Ele debaixo dos valores do reino de Deus. Não vai para lá. Ai, ruína. Ou seja, viver o valor do sistema do mundo. São duas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida dia a dia. Ou escolhe obedecer, ou vai viver segundo o povo que está lá fora, que é desobediente ao Senhor. Nós precisamos decidir isso em tudo que nós fazemos, irmãos, em todas as coisas. Ontem eu peguei uma senhora, eu fiquei triste, estava conversando com ele. Uma senhora de 65 anos. A minha mãe tem 68. Ela é de 52, minha mãe. Eu estava dizendo à mãe, eu digo, olha, ela tinha cara de ser sua mãe, o rosto dela. 3 filhas, uma casada, não mora com ela. 2 moram. Uma trabalha só final de semana, sexta, sábado, domingo, na McDonald's. E a outra estava em casa, dormindo. Tem uma filha, mas fizeram as suas casas lá no terreno dela mora. E ela foi lá para o Maria Lucina, infantil, sozinha, cheia de dor, não sei poder andar. Os olhos, ela disse, só vê embaçado. Tem problema de glaucoma. Aí, enfim, quando ela foi pagar, quando abriu a carteira e tinha nota de 100, ela disse, eu acho que eu não tenho trocado não. Deu 10 reais. Eu acho que não tenho trocado. Aí mexeu 10, aí tinha outra de 50, aí quando ela vai pagar tinha 10. Ela disse, sim, eu tenho uma de 10 aqui. Só que dentro da de 10 tinha uma de 5. Estava agarradinha. Ela disse, aí, toma, está trocadinha. E já ia descendo. Eu digo, opa, peraí. A senhora deu a mais, tem 5 reais aqui a mais, 60. Ou você, irmãos, está debaixo da regra de Betel, ou está com Deus, ou está sem Deus. São nossas decisões que precisam estar pautadas naquilo que a gente prega, naquilo que a gente faz. É no nosso andar, no nosso caminhar. Ou é de Betel, ou é de Ai. Abraão disse, eu vou para Ai. Eu vou para Ai. Ou seja, nós precisamos viver os valores do reino de Deus. Questionar se ficaria calado e deixava essa coisa de segredo para lá. Pedro disse, olha, importa obedecer a Deus de que os homens. Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso foi justiça e as outras coisas serão acrescentadas. E o que é buscar o reino de Deus, irmãos? É o que está
Sim, não. O que proceder além disso é o quê? É maligno. Não é de Deus. Todos os dias que temos que tomar essa decisão, ou Ai ou Betel, ou ruína ou casa de Deus, ou perto de Deus, porque sempre que desobedecemos estamos distantes, irmãos. Deixa eu te perguntar algo essa noite. Amém? Os mandamentos da palavra de Deus é para o bem de Deus ou é para o nosso bem? Deus não precisa de nada não, irmão. Deus é autossuficiente. Eu e você que somos dependentes, eternamente dependentes. E enquanto o homem não reconhecer tal coisa, ele não vai para lugar nenhum. Eu sou dependente de Deus. Tem mais alguém aí que depende de Deus? Não minta, quando você mente, aparentemente parece que deu tudo certo. Alguns até dizem assim, graças a Deus, olha para ele. Depois de uma mentira, que parece que deu tudo certo. Ou seja, resolvi. Mas quem é o pai da mentira? Quem? E ele cobra alto preço. Abraão disse: eu vou para Betel, para a casa de Deus, a minha habitação será na tua casa. Você pode dizer isso comigo essa noite? A minha habitação será na casa de Deus. O salmista diz: mais dia na tua casa, nos teus atos, que em outra parte mil. Olha que comparação. Então tudo segue o roteiro de Deus na vida de Abraão. E nem sempre o roteiro de Deus, irmãos, vai sair do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa que é. Amém? E é aqui que Abraão constrói o seu terceiro altar. Abra comigo, capítulo 13, verso 14 e verso 18. Do 14 ao 18, capítulo 13. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar o seu descendente. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Hebrom, qual o significado de Hebrom? Hebrom quer dizer comunhão. Comunhão. Esse altar se deu depois de haver irmãos contendentes os pastores de Ló e de Abrão. São os problemas que chegam. A falta de paz. Aquelas coisas que de onde menos nós esperamos chega a perseguição. Chega as injúrias. Mas talvez Abraão estivesse ali se desvirtuando de seu propósito. Entre os pastores dele e de Ló. Por quê? Porque Abraão parou naquele lugar e estava só pensando
Não temos, irmãos. Precisamos fazer essa oração. Por muitas vezes Deus permite a tempestade, a dor ser instalada nas nossas vidas, para que nós não possamos perder a direção do barco, para que nós nos lembramos de colocar o nosso barco nas mãos do Senhor e nos aproximar dele. Deus quer uma íntima comunhão conosco, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de união com Deus. Abraão recebeu a promessa de 75 anos de idade, tendo 15 anos com deprê. Tem menino com 15 anos de idade nessa pandemia, deprê. Deprê, vocês sabem o que é depressão. Sai nem de casa. A gente vai falar com ele, não sabe a porta dele, grita dentro de casa. 15 anos de idade. Abraão aqui está com 75 anos. Mas dentro do monte da promessa de Abraão, sua esposa era estéril. E quer que Deus quer dizer com isso? E tanta promessa de Abraão, com a minha promessa, com a tua promessa, não vai depender de mim nem de você, mas vai depender 100% de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir cada promessa na nossa vida. Amém? Deus está dizendo: olha, você está 100% potente para realizar as promessas que te fiz, mas todas vão se realizar. Sairão de mim. É Deus que faz, irmãos. É Deus que faz. Não pense que você é alguma coisa para fazer, porque Abraão pensou que poderia ajudar Deus. E até hoje nós temos problemas por causa disso. Deus não precisa. Ele faz e Ele cumpre. E o que a gente faz, pastor? Obedece. Seja obedecendo. Seja fiel. Se envolva. Trabalhe. Não por interesse. Amém? Deus diz: levanta a cabeça. Olha a terra. Faça força para enxergar longe mesmo. É o que ele está dizendo aqui. Olhe bem. Faça os seus olhos. Por mais distante que você puder. Porque aonde você enxergar, Ele te darei como herança. E ninguém vai tirar da tua mão. O altar da comunhão surgiu na hora de dor, irmãos. Na hora de contenda, falta de paz. Aí aquele que é o dono da paz chega e deita a paz no nosso coração. Tem gente que só entrega a Deus esse altar depois de muitas pancadas. Irmão, não precisa levantar a mão não, mas reconheça aí na sua vida seus maiores momentos de comunhão com Deus. Eu sei que foi um momento de dor, momento de sofrimento. E o último altar, irmãos, para finalizar, se encontra lá em Gênesis 22, uma história bastante conhecida. Gênesis 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui.
Deus continuou: veja que esse altar aqui é depois da promessa cumprida. Né? Porque tem gente, irmão, quando recebe, se esquece de Deus. Mas aqui foi altar depois de promessa cumprida. O nome dele já é Abraão. Aqui, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Irmãos, como é o nome desse altar? Moriá. Moriá é onde nós entregamos o nosso tudo a Deus. Tudo. Era isso que Isaac representava para Abraão. Um Isaac que se cumpria todas as promessas, as bênçãos de Deus. É o altar sacrificial. E só quem faz esse altar aqui, só quem é esse altar, são crentes maduros, irmãos. Maduros. Eu não estou dizendo maduro em idade, não. Mas assim não está nem aqui para me falar. Mas maduro na fé, irmãos. Porque já tem passado por experiências com Deus. Já tem passado por outros altares. Abraão sobe no monte e só ele sabe que vai ser ofertado ali. E Isaac fez a pergunta essa que desmonta aquele velho meio. Que pergunta? Isaac diz: pai, nós temos um cutelo, nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro? Porque Isaac ele sabia, irmão. Isaac sabia que na hora de oferecer o holocausto, tinha que ter o animal para o sacrifício. Aí ele pergunta. Aí Abraão diz: o Senhor verá. Põe Isaac e prepara-se para o ato final. Ato de obediência. Que ninguém podia julgar. As suas coisas com Deus, preste bem atenção, só Ele você compreende. Deixe ninguém botar o dedo. As suas coisas com Deus é com você e Ele. Ninguém mais. E quando Ele levanta a mão, Deus diz: para! E providencia o cordeiro. Assim como Jesus, Ele veio para que eu e você escapasse da morte. Era a sentença. Mas Jesus veio e disse: pai, eu morro por ele. O altar de Moriá, irmãos, é o altar mais difícil. Os outros altares, irmãos, são circunstanciais, mas Moriá, irmãos, é nele que ele pega a minha própria vida. É encruzilhada final. É onde Deus quer ver se você obedece ou não obedece. Porque o caminhar com Deus é assim, em obediência. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você já passou em Siquém, entregou a Deus a tua vida, a tua casa, tudo que você é, o teu vigor. Você já passou em Betel e escolheu estar na casa de Deus, em detrimento das ruínas do mundo, em detrimento de água. Você já passou em Hebron e está em comunhão com Deus, porque não adianta o inimigo tentar colocar dúvida, mas você quer Deus. Eu quero Deus. Moriá
a última entrega. Cristo vive em mim. Glória significa rendição total. Totalmente. Sem reservas. O altar de Deus. Glória. Amém? Eu queria finalizar cantando. Amém. Glória. Acabar com chave de ouro hoje. Vamos ser obedientes. O ouro pode ser o ouro 14. Então, eu creio que os irmãos sabem. 5, 7, 7. Obrigado pelo incentivo. 5, 7, 7. É fácil. Posso começar? Estão prontos para ouvir? Em fervente oração, vem o meu coração, a presença de Deus derramar, mas só pode subir, conquistar a pedir, quando tu deixares na altar, quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser só então há de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares maravilhas de amor te fará o Senhor, a redenção não conhecerá. Silêncio te virá socorrer quando tudo deixares rolar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares rolar. Se orar e chover, sem teu coração, ter a paz e o Senhor
altar. Isso significa, irmão, deixar o nosso eu. Paulo certa vez ele disse: olha, não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Fazer a vontade dele, andar segundo ele. Nós precisamos disso, irmãos. É uma necessidade da igreja. Amém? Pai, que essa não seja apenas, ó Deus, louvor, Pai, cantado por nossos lábios, mas que isso seja a regra do nosso viver, Senhor. Andar em obediência, porque muitos querem primeiro a bênção, mas se esquecem, meu Deus, que é obedecendo que chegam as bênçãos, chegam as vitórias, Pai. Nós queremos te obedecer, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, Espírito Santo de Deus, tu que habita dentro de nós, tira tudo que não for do agrado do Senhor, limpa a nossa vida, transforma a nossa vida. Nós queremos viver em santidade, santidade não só de palavras, mas santidade que seja o nosso viver, o nosso processo. Porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E depois dessa vida, Senhor, nós queremos um dia poder te encontrar o nosso Deus face a face, e poder te adorar face a face. Moisés, que falava contigo, e a tua palavra diz que o rosto de Moisés resplandecia de uma tal forma que ninguém conseguia olhar para Moisés. Imagine para ti, meu Deus. Mas é assim, meu Deus, que eu quero te agradecer, Pai, por tudo. Obrigado por cada um que esteve aqui essa noite e aqueles que não conseguiram chegar. Mas eu quero